Oi, gente, fazia tempo que eu não gravava nenhum vídeo de tear de pregos, né? Eu sei que tem muita gente que gosta. Hoje eu vou ensinar esse ponto aqui, ó, ponto cruz no tear de pregos. Olha que lindo, é muito bonito, né? E ele fica assim dos dois lados, ó. Que tem uns pontos que a gente faz que fica de um jeito num lado e de outro jeito no outro lado. Eu não gosto muito desses pontos, né? Esse aqui eu achei maravilhoso e vou ensinar para vocês. Porém, antes eu queria dizer o seguinte, enquanto vocês ficam olhando aí o ponto. Tem vários vídeos meus ensinando coisas no tear de pregos, né? Esse aqui que a gente faz o cachecol. Então eu ensino começar com franja, começar sem franja, terminar com franja, terminar sem franja, como recuperar ponto perdido, eu ensinei o ponto canelado, ponto rabo de gato, enfim, tem vários vídeos ensinando o básico, tá? Porque assim, não dá para gravar tudo no mesmo vídeo. Ficaria assim imenso, né? Porque na realidade acaba sendo um curso quase completo, todos os vídeos que eu fiz, né? Então assim, se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, o link do meu blog está logo abaixo do vídeo. É só clicar e entrar no blog. Se vocês já estiverem dentro do blog, você acha todas as matérias no lado esquerdo da tela, embaixo da foto. Procura tudo que começa com tear de pregos, tá? Aí você vai achar todos os vídeos individuais e vai aprender o básico, começar com franja, sem franja, terminar, como tirar, enfim, o basicão mesmo, tá? Bom, então agora vamos aprender a fazer o ponto cruz no tear de pregos. Muito lindo, vamos lá. Primeiro fazendo o nó para colocar, uma maneira fácil, ó. Segura aqui a ponta, né? Segura o outro, cruza aqui entre o dedão e o indicador e puxa lá dentro. Colocamos no primeiro preguinho, é só puxar e pronto, já está preso. Bom, esse ponto cruz aqui, lindíssimo, ele tem dois padrões de tecelagem. Você vai e volta fazendo de um jeito, depois na segunda carreira vai e volta fazendo de outro e vai alternando, né? Padrão 1, padrão 2, padrão 1, padrão 2, que você consegue esse resultado. Bom, uma primeira coisa que eu queria dizer é sobre a lã. Esse aqui é um tear de pregos para cachecol, né? 18 pregos de cada lado. Com a cala, que é essa abertura aqui já num tamanho legal, ó, vocês podem ver pelo meu dedo, né? Então, assim, trabalhando com uma lã mais fina, você tem esse resultado bem visível mesmo, bem visível. Trabalhando com uma lã mais grossa, ele já não é tão claro, tá? Ele fica mais, os pontos ficam mais juntos. Então, não fazem tão bem esse desenho. Essa que eu tô usando, olha, é essa, Pinguim Sedificada. Tem 100 gramas e um novelo dá para fazer um cachecol, tá? Então, aconselho usar essa ou alguma coisa parecida com essa. Essa sedificada é muito macia, ela tem mais ou menos a mesma espessura da família, só que a lã família ela é meio áspera. E essa é muito, muito macia mesmo, né? Então, vamos lá. Primeiro padrão, vai e volta, tá? A primeira carreira, começamos com o prego de cima, o primeiro, e colocamos entre o terceiro e o quarto, tá? Voltamos pulando o segundo prego. Todo o segredo desse ponto está no começo e no fim, tá bom? Muito bem, voltamos, pulamos o segundo prego, já fomos pro terceiro e agora vamos continuar pulando. Pula um, faz o outro. Pulou um aqui embaixo, subiu, pulou um lá em cima, faz o outro. Então, até o final, tá? Pula um, faz o outro, tanto embaixo quanto em cima. Até chegarmos no último prego. Olha, chegamos. Daqui você já passa direto
pro outro prego lá de cima. Eu gosto de girar porque eu acho que é mais fácil tecer assim. Girou. Agora você vai colocar lã nos pregos que não tem lã, certo? Então você não vai pular, olha, vai fazer do lado, né? Seria o segundo prego lá de cima, volta reto, vai lá pro outro agora já pulando, volta sem pular e agora continua pulando um e, enfim, pula um lá em cima, pula um aqui embaixo, indo e vindo. Logo na primeira carreira, você já percebe que alguns, por exemplo, quando a gente chega aqui no final, esses dois pregos ficam sem lã. Então você tem que ir fazer. Todos que estiverem vazios, você faz, vai e volta, acompanhando a sequência de pregos, tá? Chegamos aqui, olha, no segundo, nós vamos ter que subir reto aqui, para o segundo de cima, porque ele ficou vazio, né? Nós pulamos. E vai para o de baixo, lá, que no caso agora é o de cima, porque tá virado pra gente, né? E fazemos a segunda carreira, exatamente igual. Primeiro prego entre o terceiro e o quarto. Deu a volta no quarto, pulou o segundo, vamos pro terceiro. E agora é só ir pulando. Pula um, faz o outro, pula um, faz o outro. E seguimos o mesmo padrão. Pula um aqui embaixo, faz, pula um lá em cima, sempre dando a volta, né? Nos preguinhos. Aqui no final que tem que prestar atenção também, olha. Estamos no quarto prego lá de cima e vamos para o último, né? Porque pulou esse, foi para o último. Sobe reto, vira o tear. E agora, se você não quiser se confundir, é o seguinte, todos os pregos têm que ter 2 pontos para a gente poder trabalhar. Então, você pode virar assim, ó, e ver, ó, aqui ele só tem um, então tem que pegar, voltou, aqui só tem um, também tem que pegar, sem pular, tá vendo? Aqui já pula, olha lá, tá só com ponto, esse também tá só com ponto. Então, assim, para você não ficar, pula um, faz o outro, tal, é só olhar o que tem só um ponto e fazer. Todos os pregos, no final dessa operação, tem que ter 2 pontos. E aqui no final igual, olha, o segundo, sobe reto para o segundo de cima, vai para o primeiro e pronto, fizemos a primeira carreira. Agora vamos realmente fazer, né? Que é sempre, sempre, sempre passando o ponto de baixo pelo ponto de cima. Sempre, sempre é assim. E agora eu vou dar uma dica super legal para vocês deixarem o trabalho sempre retinho aqui nas bordas. Porque muita gente reclama que uma borda fica desembeiçada ou vai fazendo assim, sabe? Enfim, para que isso não aconteça, dependente do ponto que você esteja usando, vá de uma ponta até o meio, da outra ponta até o meio, tá? Então, olha, retiramos, colocamos lá dentro, olha, passa o de baixo pelo de cima e joga o ponto lá no meio. O trabalho vai sendo feito lá no meio sempre, né? E ele vai caindo por aqui, certo? Sempre assim, o de baixo pelo de cima, o de baixo por cima do de cima. Chegamos no meio, mais ou menos, tá bom? Já começo lá do outro lado. Sempre vindo assim, das pontas para o meio, você vai deixar o seu trabalho bem retinho. Às vezes a gente esquece, quando vê, ah, eu fiz tudo, mas não tem importância. Se você sempre fizer assim, vai ficar bem retinho o seu trabalho. Do outro lado, a mesma coisa, de baixo, passa pelo de cima e joga o ponto lá no meio. A primeira carreira é sempre mais complicadinha, tá? Os pontos ficam muito largos, muito frouxos,
mas depois tudo se ajeita. Muito bem, colocamos lá com a curva da nossa agulha, ó, abaixamos os pontos, né? E agora temos que colocar uma lã âncora para segurar esses pontos, né? De modo que eles não se soltem. Você enfia aqui, olha, isso aqui já tem vídeo gravado, mas vamos lá. Tudo bem, não faz mal. Ó, colocou aqui por fora, né? Colocou a outra ponta também por fora de tudo. Ó, ficou assim. Vira do outro lado e dá um nó. Ou um laço também, pode ser. Eu prefiro dar laço, que para depois é mais fácil de tirar. Fazendo isso, os pontos não vão se soltar, certo? Agora vamos fazer o segundo padrão de tecelagem. Começamos no primeiro, agora em vez de ir para o quarto, nós vamos para o terceiro, entre o segundo e o terceiro, tá? E não pula o primeiro, ok? Volta para o primeiro, desculpa, o segundo, perdão. Vamos de novo, primeiro, entre o segundo e terceiro e volta para o segundo. Dessa vez não pulamos e a partir de agora pulamos. Pula um lá embaixo, volta, pula um lá em cima, volta, pula um, pula um, pula um, até chegar lá no final, sempre pulando. Muito bem, agora chegamos no primeiro prego, a mesma coisa. Se você quiser, pode dar uma voltinha, tipo fazendo um E aqui, né? Só que aí a lateral vai ficar assim, ó, tá vendo? Então, eu estou procurando não fazer o E. Eu estou simplesmente passo e já subo pro de cima. Giramos e agora vamos fazer os pontos que não fizemos na vinda. Se você não quiser ficar quebrando a sua cabeça, segue aquela dica que eu dei no primeiro. Aqui tem dois, aqui tem dois, aqui tem um. Então, esse é o primeiro a receber. Aqui tem dois, aqui tem dois, aqui tem um. Então, é nele que eu tenho que vir. Certo? Então, pula um lá embaixo, não pula aqui em cima. Pula um lá embaixo e pronto, e continua pulando. Depois que a gente faz isso, algumas carreiras, a gente já vai que vai, assim, não precisa ficar olhando, conferindo, né? E nós vamos fazer várias, né? Até terminar o cachecol, são várias carreiras. Então, rapidinho, a gente pega o jeito, sabe? Só no começo que pode a gente confundir um pouquinho. Chegamos no final, já fomos direto para o primeiro prego. Eu tenho esse prego auxiliar aqui, então eu dou uma volta e prendo nessa fenda. Ah, mas eu não tenho esse prego, como que eu faço? Muito simples. Gira e prende esse ponto, faz esse aqui primeiro, olha. Já passa o de baixo pelo de cima, pronto, o ponto já tá preso, pode soltar. Se quiser ir tomar um café, alguém chamou, o filho, o marido. Esse trabalho também é bom por isso, né? Você pode parar a qualquer momento, desde que segure, né? Ó, já está seguro. E pronto, e passamos o de baixo pelo de cima. Igualzinho, sempre assim, né? Na questão dos pontos, é assim que se faz. Sempre passa o de baixo pelo de cima e joga lá no meio. Faça a mesma coisa do outro lado, certo? Muito bem, aí de repente você teve que parar, foi tomar um café, foi atender alguém que está te chamando, telefone, enfim. Aí você volta e fala, ai meu Deus, e agora? É para começar no quarto ou é para começar no terceiro? Porque elas se alternam, né, o tempo todo, né? Então, é muito simples. Você olha o primeiro prego e vê com qual ele está conectado. Tá vendo essa linha que passa aqui por baixo? Olha, essa carreira aqui, ó. Ela está conectada com o terceiro prego. Então, naturalmente, a próxima carreira é para começar no quarto. Se a linha, essa lã que está aqui embaixo, estiver conectada com o quarto prego, então isso quer dizer que é para começar no terceiro.
certo? É a melhor dica, porque assim, não tem como guardar, a não sei que você vá anotando, né? Mas não tem necessidade, certo? Dá pra ver direitinho, olha, a conexão dela com o terceiro prego. Então é sinal que agora essa carreira é para começarmos no quarto prego. E se estivesse conectada diretamente com o quarto, então essa carreira é para começar no terceiro, ok? Essa dica é bem legal para a gente não se perder, né, enquanto está tecendo. Vamos mais uma vez para a gente aprender bem? Começou lá, deu a volta no primeiro, agora é no prego 4, ó, porque a carreira anterior estava no prego 3. Então vamos para o quarto prego, né, entre o terceiro e o quarto. Subiu, pulou e continua pulando, pulou o segundo e continua pulando até o final. Pula aqui embaixo, pula lá em cima, pula um, pula um, pula um. Quando chegarmos no primeiro prego, subimos reto, giramos. E agora fazemos os pregos que estão vazios. E a ordem é os pregos que estão com um ponto só, aliás. Ó, não pula lá em cima, não pula aqui embaixo. Pulou um lá em cima, não pulou aqui embaixo. E agora é só ir pulando. Pula um lá, pula um cá, pula, pula. Enfim, até chegar lá no final, né? Todos os pregos têm que ter 2 pontos. Se por acaso você olhar, tiver prego só com um ponto, sinal que não deu certo. Desfaz e começa de novo, tá? É só soltar a lã, ó, para fazer de novo a carreira.